Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha história com o Renan. Ele devia estar aqui gravando comigo, né? Mas convencer o Renan de gravar um vídeo comigo é um pouco difícil, apesar de que ele adora aparecer. Mas vamos lá. Eu já contei um pouquinho da história da gente pra vocês no vídeo que eu falo que a gente ia casar. Vamos casar. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho a mais, né, na nossa história pra vocês que me perguntam como a gente se conheceu, como foi, nanana. E aí vamos começar. Primeiro, eu morava na minha avó. Eu morei na minha avó quando eu tinha 10, 11 anos. Acho que 10 anos, eu acho, não me lembro, mas eu acho que foi. 9, 10 anos. Eu tinha 10 anos pra 11. A gente morou mais de um ano na minha avó, acho que quase 2 anos, se eu não me engano. E depois que a minha mãe e meu pai construiu a casa, e a gente se mudou. Mas eu tinha 10 para, acho que quase 11 anos. E aí o Renan, minha avó era assim, ó. Minha avó era aqui e tinha um terreno enorme, ainda tem um terreno enorme na minha avó. E no final do terreno tem toda a família do Renan. Família assim, mais próxima, né? Vô, tio, avó. E a casa dele é tipo um terreno só da família. E aí o Renan morava na última casa, lá no final. Tinha muita árvore perto, mato e tudo. E aí eu nunca conseguia ver a casa dele porque era a última, lá do final do terreno, só se eu fizesse a volta no terreno da minha avó pra ver a casa, mas era a última casa. E aí ele morava lá e ele brincava nessa época, ele tinha também 11 anos, ele é um ano mais velho que eu. Ele tinha 11, quase 12. Ele brincava demais de bola com o primo dele. Até hoje o Renan é apaixonado por futebol. E aí eles brincavam demais debaixo de uma mangueira na avó dele, que dava pra ver muito bem do terreno da minha avó pra lá, pra ser debaixo de uma mangueira, assim, de uma árvore. Eles brincavam de bola toda tarde. E aí eu tinha um pé, no terreno da minha avó tinha um pé de seriguela. E aí eu ia pra lá e ficava lá com a minha prima. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber. A gente ia quase toda tarde pra esse pé de seriguela, sem nenhuma intenção, lembrando pra vocês. Só que aí eu comecei a ver ele jogando de bola, achei bonitinho. Isso eu era muito nova, a gente é uma criança ainda. E aí foi o meu primeiro amor de infância real. E aí comecei a ir pra lá, pra esse pé de seriguela toda tarde, com a minha prima, com a minha irmã do meio também. E no tempo a minha irmã acho que tinha uns 15, 16 anos, eu não lembro, mas era por aí. 15, 14, por aí. E aí minha irmã do meio. Quando não ia só eu e minha prima, ia a minha irmã também. E a gente ficava nesse pé de siriguela. E ele jogando futebol lá com o primo dele. E aí eu já tava gostando dele e tal. Minha prima, ela completa ano em junho, no final de junho. E como junho é mês de festa junina, todo ano a minha prima organizava, junto com a mãe dela, organizava uma festa de quadrilha no final do aniversário dela. E eu participei 2 vezes só no ensaio, nunca cheguei a dançar final, assim. E aí eu sempre pedia pra mãe me deixar, né? Me deixar participar dos ensaios, que eu adorava quadrilha. Eu dançava quadrilha na escola, na minha antiga escola, na minha primeira escola eu dançava quadrilha todo ano. Eu adorava festa junina. E aí a minha mãe deixava, toda vida que eu queria ensaiar na minha prima, eu ia. Minha prima morava de frente pra minha avó. Ainda mora ainda. E aí ela chamava várias pessoas aqui do bairro, crianças, né? De 10, 11 anos, 12, pra fazer pares e tanana. E minha prima sempre era rainha e eu era princesa. E aí ela sempre chamava o Renan também, o Renan e o primo dele, pra participar. Eu acho que também eles nunca chegaram a dançar final, só nos ensaios que a gente ia. E aí eu comecei a gostar mais dele nessa época de ensaios, que eu via ele todas as noites, que a gente ensaiava de noite.
Eu morava na minha avó, depois da janta a gente ia ensaiar. E aí eu via ele toda noite, então eu comecei a gostar dele. Teve uma vez que eu fui pá dele nos ensaios, ele era meu pá. E, meu Deus, se o Renan assistir esse vídeo, ele vai, sabe, ele não lembra muito dessas coisas não, mas ele frescava demais, brincava demais, não levava nada a sério os ensaios, a gente ria mais do que dançava. E eu gostava demais dele. E uma vez, a minha irmã foi falar com ele pra gente poder dar um selinho, uma coisa assim, eu não lembro. Coisa de criança, né, gente? Aí ele não quis. Minha primeira desilusão amorosa. Ele não quis a real história de amor da Stephanie com o Renan. Ele quis a minha irmã. Primeiramente, o Renan, ele não me quis de início. Ele quis a minha irmã, ele queria ficar com a minha irmã. Minha irmã não quis ele, porque minha irmã, eu não sei, minha irmã não quis. Acho que porque sabia que gostava dele, porque ela era mais velha que ele também. E aí, não que não possa, né? Mas ela nunca curtiu, assim, homens mais novos. E aí ela não quis ele. Só que, olha quem tá aqui. Só que ele também não me quis. Aí eu tive uma desilusão amorosa super forte, não quis mais dançar, não quis mais ir pro pé de Siriuela ver ele. E aí onde entra a história do Justin Bieber na nossa vida, na minha desilusão. Naquela época o Justin Bieber tava no auge do Baby. Baby, One Less Girl, You Smile, One Time. E era muitas músicas que eu escutava. Minha mãe tinha um DVD, né? Aparelho de DVD. Naquela época era muito usado, hoje nem ninguém, acho que quase ninguém usa DVD em casa, mas eu tinha um DVD do Justin Bieber com músicas, as primeiras músicas dele, e eu escutava todo santo dia Justin Bieber. Gente do céu, eu escutava One Less Girl. Nossa, por isso que eu falo, essas músicas do Justin Bieber marcaram essa minha fase da minha vida e me fazem lembrar do Renan todo santo dia quando eu escuto. Ou até hoje ainda escuto Justin Bieber, sou apaixonada pelas músicas antigas dele. E me fazem lembrar, é uma coisa que me recorda demais ele, o Renan, no passado. Então eu gosto de escutar hoje pra me lembrar do passado, então é maravilhoso. E aí, e o tempo passou, eu fui embora da minha avó, a gente foi pra nossa casa, eu fiz 12 anos, e aí foi quando eu fiz 12 anos, eu acho que o Renan tinha 13, né? E a gente começou a conversar pelo celular. Eu tinha meu primeiro celular, aqueles que levanta assim, rosa. E a gente nem tinha WhatsApp nessa época, a gente conversava por SMS mesmo, gastando crédito. E a gente passou uns dias conversando mas não deu certo. Não foi pra frente e eu comecei a namorar e namorei a minha adolescência inteira. E ele também eu não soube mais dele, eu andava na minha avó e nem ligava, nem existia mais. Lembrava dele sim quando eu ia na minha avó. Lembrava, tinha umas lembranças bem boas. Mas não era uma coisa assim, que eu queria ver ele, sabe? Eu tava namorando e tal. E se eu chorar nesse vídeo, me perdoa, porque eu sou uma melosa pra falar dessa coisa do meu passado. E eu passei muito tempo mesmo sem ver o Renan. Anos e anos sem ver o Renan. E quando foi ano passado, em 2019, eu passei muitos meses solteira. Não tantos, mas o quanto eu gostaria, mas passei. E quando foi em setembro, como eu já contei pra vocês aqui no canal, eu tava na faculdade. E outra coisa, só pra colocar aqui no meio, a irmã dele mais nova das mulheres, a irmã dele mais nova, na verdade, das mulheres, né, que ele é o mais novo. Mas a irmã dele mais nova, a gente sempre manteve contato, porque a gente sempre manteve contato de uma certa forma, eu gostava muito dela, a gente conversava e tal. Só que como eu havia trocado nesse meio tempo da minha adolescência, eu troquei de celular muitas vezes. Eu acabei perdendo o número dela. Quando foi em setembro, é, quando foi em setembro, eu tava na faculdade, eu não lembro exatamente o dia, acho que foi dia 13, dia 12. Dia 12 de setembro, eu tava na faculdade, à noite.
E aí eu tava sentada lá esperando o ônibus, gente. Foi uma coisa tão espontânea que eu lembrei dele. Assim, eu tava solteira, tá? Eu não sabia que ele tava solteiro. O Renan, pra quem não sabe, já morou junto com uma pessoa. E durante um pouco, não muito tempo, mas por um tempinho. E eu não sabia que ele morava junto com uma pessoa. Eu nunca soube disso, pra vocês terem noção de que eu não nem procurava saber nada dele, porque eu não tinha mais nada a ver, né? E a gente nunca teve nada ao ponto de eu querer saber dele assim. Mas eu não sabia se ele tava solteiro, ele podia estar namorando com alguém, não sei. Eu não sabia de nada, e aí foi quando eu lembrei dele. Eu lembrei, veio à tona, assim, eu tava sentada esperando o ônibus, quando veio à tona aquela lembrança dele de infância. A lembrança dele de criança na minha mente. São as melhores lembranças que eu tenho na minha vida. A minha infância foi uma infância maravilhosa. A minha adolescência já não foi tanto, mas a minha infância foi uma fase incrível da minha vida. Eu falo pra vocês que eu tive uma infância maravilhosa. E aí eu brinquei de boneca até tarde, tá, gente? Pra vocês terem ideia. Brinquei de boneca até 10, 11 anos, quase 12. Depois de conhecer o Renan, eu ainda brincava de boneca. E aí, eu quando lembrei do Renan, eu falei, nossa, mas como é que eu vou falar? Como eu vou mandar mensagem pra ele? Eu vou mandar um oi. Eu nunca fui de chegar em uma pessoa assim, de mandar mensagem, de ir atrás de uma pessoa. Nunca fui esse tipo de pessoa. Mas eu sentia a necessidade de falar com ele. Eu nunca, não tinha o número dele, nunca tive, na verdade. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com ele? Que vontade de falar com ele. E eu lembrei, eu vou pedir a minha irmã, essa que ele queria no passado, mora perto, um pouco perto da minha avó. E ela deve ter o número da irmã dele. E aí eu falei, olha, pedi pra minha irmã, me envia o número da minha cunhada, não vou falar o nome dela, mas me envia o número da fulana. Aí ela me enviou. Ai, meu Deus, vou pedir o número dele a ela. E aí eu falei, oi, boa noite, não sei o quê. A minha única intenção era ela pedir o número dele. Mas eu comecei a falar com ela. Tem o número do Renan. Não, falei assim, o Renan. E aí, como é que o Renan tá? E ela disse, tá bem. O Renan tá solteiro? Ela tá. Aí eu, meu Deus. E aí eu falei, me envia o WhatsApp. Pode me enviar o WhatsApp dele? Ele, posso. Aí ela enviou. Ai, meu Deus, ele enviou. E aí eu falei, obrigada, não sei o que. Aí quando eu tava voltando pra casa, eu mandei um oi pra ele. Ele não me conheceu no perfil. Fazia muito tempo que a gente não se via. Eu era criança quando ele me viu. E, e aí eu mandei um oi, mas como eu já falei pra vocês, ele trabalhava, sai pra trabalhar muito cedo, ele dorme muito cedo, dormia, né? Não tem costume de dormir tarde, eu voltava pra casa quase meia-noite. E ele estava dormindo, ele me respondeu no outro dia. Aí a gente começou a se falar, se falar. No outro dia a gente marcou de sair no dia 14, que foi no sábado, que é a nossa data, dia 14. Então, é a melhor história de amor da minha vida, que eu vou ter o prazer de contar para os meus filhos como foi que a gente se conheceu de fato e que o Renan foi o primeiro amor da minha vida, foi o meu amor de infância e a minha primeira e o dono da minha primeira desilusão amorosa. Então, assim, houve pessoas também que me disseram, ah, não volta, não fica com ele não te quis no passado. Mas eu sentia que era ele, sabe? Então, a gente saiu dia 14. Ele passou, acho que do curto espaço da minha casa pra moto dele, quando a gente saiu, eu fui vestida. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês do jeito que eu fui. Fui de calça jeans, com um negócio vermelho, que não era um body, era um baby doll. Vocês acreditam que eu fui me encontrar com o Renan de baby doll, gente? Mas que eu fiz de body, que eu fiz como se fosse um body. De salto, de batom vermelho. Minha filha, uma coisa. E aí ele tava me esperando na moto. Do curto espaço da minha casa pra moto dele, ele passou, ele fosse tipo assim, ó. Eu acho que a boca dele só não caiu porque, enfim. Mas até hoje ele fala que foi os passos mais incríveis que eu dei na minha vida, foi até ele. Então, assim, vou ter o prazer de contar a minha história e a dele pros nossos filhos, assim, porque é uma história linda, tirando a desilusão que ele quis a minha irmã, mas
tudo bem, nada é perfeito como a gente quer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa história, um pouquinho da nossa história. E hoje a gente namorou pouco tempo, a gente namorou um mês só. E depois, logo depois, ele já me pediu em casamento, já ficamos noivos. Em dezembro, eu vim morar aqui com ele. E vamos casar esse ano, em setembro ou outubro. E é isso, quando a gente ama, a gente não tem que esperar as coisas acontecerem, né? Vamos fazer acontecer. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscrevam no canal. E se você também tem uma história de amor legal, incrível, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber.